Irmãos, vamos abrir a palavra em Salmo 105. No Salmo 105. Os irmãos podem ficar no Salmo 105. Eu quero ler um texto de Efésios, mas podem ficar no Salmo, tá? Efésios capítulo 1, verso 3, diz assim: Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Então, os irmãos se recordem do que nós acabamos de ler e tentem guardar essa expressão, que nós em Cristo fomos abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais. É como se nós disséssemos assim: em Cristo nós temos todo o suprimento da graça para que nós possamos avançar na nossa carreira cristã. Muitas pessoas, infelizmente, leem esse texto e traduzem essa toda sorte de bênção espiritual em coisas materiais. Lógico que o nosso Deus é um Deus da provisão material, sim. Todos nós aqui não podemos reclamar jamais disso. O Senhor diz assim: tendo o que comer e o que vestir, estejais contentes. E certamente todos nós temos muito mais do que isso. Então o Senhor tem sido abundante em nossas vidas. Ah, irmão, eu não tenho um carro. Você tem o que comer, o que vestir? Né? Então, assim, é que o padrão do mundo é um padrão diferente do padrão do Senhor. O padrão do Senhor é que estejamos contentes com aquilo que Ele nos tem dado. O padrão do mundo é: nunca esteja contente. Você sempre tem mais alguma coisa para você conseguir. Então, nós temos que tomar cuidado para não pegarmos textos preciosos da palavra, como esse que acabamos de ler, que em Cristo nós somos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais. Porque Colossenses diz assim, que nós estamos ocultos em Cristo e em Deus. A palavra diz assim: buscai e pensai nas coisas do alto, onde Cristo está. Então, toda a palavra, como um princípio em si, nos mostra que esta vida é uma preparação. Nós estamos na era parentética da graça, naquelas 70 semanas de Daniel. Falta uma semana ainda para que venha o juízo, para que o Senhor estabeleça o seu reino. Falta uma semana, mas essa semana não começou a contar, já passou 69. E aí Deus deu um pause na contagem. Pausou a contagem e abriu a era da graça, a era da igreja, em que Ele manifesta assim: pois a vontade de Deus é que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno arrependimento. Deus levantou homens como Paulo, como Pedro, como Tiago, como João e muitos outros no decorrer da história para levar a cabo o seu propósito de chamar os seus filhos para a comunhão, de salvar aqueles que Ele tem. E é isso que Ele está fazendo até hoje, nessa época parentética das semanas proféticas que foram reveladas a Daniel. Mas por que nós estamos falando isso? Baseado no Efésios capítulo 1, verso 3. Por causa do texto que o Senhor colocou no meu coração para a gente refletir um pouco sobre ele hoje. Agora vamos no Salmo 105. E eu vou fazer um panorama para os irmãos. São 45 versículos no Salmo 105. Mas basicamente, sabe o que esses 45 versículos nos mostram? A graça provisional de Deus, que é o que está lá em Efésios, que nós fomos abençoados com toda a sorte de bênção nas regiões celestiais.
Só que aqui no Salmo 105, Deus vai usar um modelo para mostrar para nós, uma figura, uma tipologia, para mostrar para nós a realidade espiritual. E qual que é o modelo que ele usou aqui? A história dele com Israel, desde Abraão até Canaã, né? Desde que houve a promessa da terra que Deus havia de dar a Abraão e seus descendentes, até a concretização da promessa. E por que isso encoraja os nossos corações? Porque se nós traduzirmos isso para a nossa linguagem de hoje, é como se disséssemos, desde a cruz até Apocalipse capítulo 21. E vi a noiva, a esposa, adornada, a nova Jerusalém, descendo do céu, já pronta, ataviada como uma noiva. E Deus disse que tabernacularia com os homens. Então é a concretização. Então a gente pega o modelinho para mostrar a realidade. Então vamos ler alguns versículos agora. Verso 1: Rendei graças ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos. Um coração de gratidão. Invocar o nome para nós podermos traduzir isso de uma forma mais adequada. Invocar o nome do Senhor é um sinal de companheirismo, de dependência do Senhor. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Vocês percebem? É ver no Senhor essa relação de companheirismo, de salvação. Então o que nós estamos fazendo aqui hoje? Ou deveríamos fazer nós, filhos de Deus, todos os dias, render graças ao Senhor, invocar o seu nome e anunciar os feitos do Senhor para todas as pessoas. É basicamente isso. Aí o verso 2 prossegue: cantai-lhe salmos. E mais uma vez, veja aí, narrai todas as suas maravilhas. Irmãos, eu vou fazer um questionamento que é para mim e é para todos nós. Nós temos continuamente narrados as maravilhas do Senhor às pessoas que nós conhecemos? Você tem aí, pai e mãe, narrado as maravilhas do Senhor para os seus filhos? Vocês, filhos, têm narrado as maravilhas do Senhor para os seus pais? E assim, patrões para os servos, servos para os patrões? Porque um coração cheio de gratidão, que reconhece os feitos do Senhor, vai anunciar esses feitos. Há um texto na palavra que diz assim: eu criei e por isso eu falei. O Senhor diz: quem crer em mim, segundo as Escrituras, do seu interior vai o quê? Fluir. Não tem como você segurar. Você pensa numa fonte de água, ela está fluindo. Você coloca alguma coisa ali, um empecilho, coloca uma pedra, ela vai achar um caminho para ela seguir o seu curso. Isto é fluir. Do seu interior fluirá vida, fluirá Cristo. Não tem como você segurar, se nós temos de fato tido comunhão e conhecido o Senhor. Porque podemos ser seus filhos, mas não conhecê-lo. Assim como existem pais e mães, né, e filhos aí do ponto de vista natural, que o filho não conhece o pai. O pai não conhece muitas vezes o filho. São pai e filho, né? Mas o filho não conhece o pai, não sabe quem o pai é. Então nós corremos esse risco. Verso 3: glorificai-vos no seu santo nome. Gloriai-vos no seu santo nome. Alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o seu poder. Buscai perpetuamente a sua presença. Eu e Moisés, esse sábado, nós estávamos conversando
E Davi foi um homem que, na sua trajetória, ele cometeu alguns erros, né? Ele cedeu ao adultério, à mentira, ao homicídio. Mas era impressionante o que Deus pôde fazer na vida dele. Ele experimentou todas as consequências dos seus erros. Mas esse Davi que errava, ele dizia assim: uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar no seu tabernáculo, na sua presença eternamente. O que o texto que nós acabamos de ler está escrito aqui? Buscai a presença do Senhor perpetuamente, constantemente, continuamente, por toda a vida. Deve ser o nosso alvo, buscar a presença do Senhor, buscar o Senhor. Irmãos, isso aqui não é algo assim, é bonito de dizer. Isso é muito prático. Nós muitas vezes somos fracos porque a gente não tem buscado o Senhor e a sua presença. Se nós buscássemos, seríamos enchidos ou cheios dele e seríamos mais fortes, mais resistentes aos ataques do inimigo. Mas como nós não buscamos, porque geralmente estamos ocupados com outras coisas, nós somos uma geração de cristãos muito fracos. Tem um pregador, eu não me recordo infelizmente a data, o nome dele, mas eu li algo sobre ele interessante. Aquele homem pregava de 8 a 12 horas por dia, todos os dias da semana. Ele pregava a palavra. E ele viajava do Reino Unido, da Inglaterra, para os Estados Unidos, que era viagem de barco, de meses, para pregar a palavra nos Estados Unidos também. E esse homem, enquanto ele estava no barco, ele estava pregando. E quando ele chegava nos Estados Unidos, ele fazia viagem de cavalo ou de carroça, que era muito cansativo. E ele continuava pregando. Certa vez, numa dessas viagens, ele estava muito cansado. Ele chegou numa estalagem lá, e quando as pessoas souberam que ele ia se hospedar ali, elas correram para aquele lugar. E quando ele chegou já muito cansado, ele queria descansar, queria se deitar um pouco, e eles pediram que ele pregasse a palavra. E ele falou assim: eu estou muito cansado, eu não vou poder pregar a palavra para vocês. E aí ele pegou uma vela e começou a subir para onde ele ia para os seus aposentos, subir a escada. Quando ele está no meio da escada, ele para, volta e começa a fazer, sabe o quê? Pregar a palavra. Porque mesmo diante do seu esgotamento físico, algo no interior dele não se cessava de jeito nenhum. Sabe o que aconteceu, irmãos? Ele pregou a palavra por algumas horas ali, subiu para o seu quarto, se deitou e partiu para o Senhor. Talvez, se a gente pudesse colocar do ponto de vista clínico, fosse um esgotamento tal de um homem tão ativo que o corpo dele não resistiu, né? De tal esgotamento. Mas é porque ele tinha uma convicção que ele precisava buscar, e também ele precisava anunciar e anunciar. Aquilo que ele fez não é algo, irmãos, do mérito dele, mas é porque é o que eu estou batendo nessa tecla com os irmãos, que é para mim também. Se nós habitarmos na presença do Senhor, se nós andarmos uma vida de companheirismo com Ele, nós seremos fortalecidos. Agora, se nós não fizermos isso, o ponto de vista negativo também é a verdade. Nós estaremos mais suscetíveis à carne, mais suscetíveis aos ataques malignos, mais suscetíveis a seguir aquilo que nós pensamos, e também, um último detalhe, mais suscetíveis a nos inclinarmos às orientações do mundo. Ou seja, o mundo vai começar a mudar a nossa cabeça. A gente vai começar a pensar assim: sabe que é verdade isso? Sabe que eles têm razão? Eu acho que eu me cobro demais. Eu acho que as coisas não deveriam ser tão radicais assim. E nós vamos abaixando a nossa guarda, né?
Pois o Senhor disse: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Isso significa que o Senhor é um alimento. Agora eu pergunto para você, se você não comer, primeiro dia vai bem. Alguns, né, Zaqueu? Nem o primeiro dia, né? Primeiro dia vai bem, segundo dia, mas daqui a pouco seu corpo vai ficando fraco, e daqui a pouco você vai perder a consciência, e daqui a pouco você vai morrer. Então, se alguém não se alimenta de Cristo, um filho de Deus, vai acontecer a mesma coisa. Ele vai começando a ficar fraco, baixando a sua guarda, a carne vai ficando mais forte, e daqui a pouco ele está dominado. Está dominado, né? Verso 5: lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Eu vou pegar carona numa coisa aqui, para a gente entender que esse texto é para a igreja, não é só para Israel terreno. O que Paulo fala em Gálatas, capítulo 3? Ele vai dizer assim, irmãos: nós é que somos descendência de Abraão, nós que somos justificados pela fé. Então, quando a palavra aqui nesse salmo diz: lembrai-vos das maravilhas, dos prodígios, dos juízos dos seus lábios, vocês que são descendência de Abraão, também está falando para a igreja, que nós somos descendentes de Abraão, descendentes espirituais. Na verdade, existe o Israel terreno, o povo que Deus escolheu, o povo que Deus cuidou, o povo que Deus libertou, mas Deus fez tudo aquilo com aquele povo para projetar e nos mostrar o que Ele faria com a sua igreja. Em outras palavras, Israel não era o objetivo final de Deus. Não era Israel que estava no coração de Deus desde a eternidade passada. Não era sobre Israel que Deus estava falando assim: não é bom que o homem fique só, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Deus estava falando sobre a sua igreja. Então, essa palavra é para nós. Verso 7: Ele é o Senhor nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez com Isaque, a qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua. Qual foi a aliança que Deus fez com Abraão? De ti farei uma poderosa ou uma numerosa nação. Ela será mais numerosa que as estrelas do céu e do que a areia da praia do mar. E o que mais que Deus prometeu a Abraão? Eu darei à tua descendência uma terra. Então Deus prometeu, além de uma descendência a Abraão, que lhe daria uma possessão. Vocês se lembram que foi assim que Deus chamou? Sai da tua terra, Abraão, da tua parentela, que eu te levarei a uma terra que eu vou te dar por herança. Abraão caminhou a sua vida inteira, Isaque, Jacó, mirado em quê, irmãos? Na promessa que Deus havia feito para eles, que eles possuiriam a terra prometida. Então é disso que o Salmo 105 está falando aqui. Agora veja, vamos continuar aí o verso 11, que eu vou completar o raciocínio com vocês. Dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino. A ninguém permitiu que os oprimisse. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Então essa terra de Canaã, ela foi como que esquadrinhada por Abraão e por seus descendentes. Eles conheceram ela de norte a sul, de leste a oeste,
Eles ficaram peregrinando por ela ali. É o que Deus está falando. Irmãos, Canaã, biblicamente, tipologicamente falando, é uma representação da pessoa de Cristo em sua plenitude. Vocês compreenderam que isso aqui tem relação conosco? Então, quando Deus nos chama, Ele nos chama para quê? Para conhecermos Cristo, para caminharmos com Ele, para nos prepararmos para Ele. É para isso que o Senhor nos chamou. Qual o texto que nós temos base para falar sobre isso? Vamos no Novo Testamento. Vamos inicialmente 1 Coríntios, capítulo 3. A partir do verso 1, o irmão leia para nós, por favor. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportar, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. A igreja em Corinto, se os irmãos quiserem ler depois, capítulo 1, capítulo 2, vão perceber que era uma igreja rica em toda sorte de dons. Era a igreja em Corinto. Mas você viu o que aconteceu aqui? Paulo foi até eles, querendo dar a eles alimento sólido, é o que está no verso 2. Mas ele verificou que aquele povo ainda precisava de leite, porque eles não tinham estrutura para suportar alimento sólido. E qual que era o empecilho deles experimentarem um alimento sólido? Porque eles eram carnais, porque eles estavam andando segundo o homem, porque entre eles havia o quê? Contendas, ciúmes, não é verdade? Porque eles não eram espirituais, embora fossem igreja. Agora, o que representa o leite e o que representa o alimento sólido na palavra e nesse contexto do que nós estamos falando? Alimento sólido é as profundezas de Cristo, as riquezas de Cristo. O leite, como diz o próprio livro de Hebreus, são os elementos essenciais, são os princípios elementares da palavra de Deus, coisa que o cristão tem que aprender ali no começo, né? Não pecar mais, sobre a obra da cruz, né? Sobre se revestir de Cristo, são princípios elementares da palavra de Deus, arrependimento de obras mortas, isso é o leite, isso é o básico. Agora, quando nós somos carnais, Deus fica impedido, o Espírito fica impedido do quê? De nos levar às profundezas de Cristo. Tem um irmão que diz que o Espírito de Deus, infelizmente, nos dias de hoje, ele gasta 80% do tempo dele nos convencendo de pecado, da justiça e do juízo. E o resto do tempo que ele revela algo mais profundo do Senhor, quando deveria ser o inverso, porque nós somos crianças. Leite é uma referência à imaturidade.
espiritual. Agora, voltando para o Salmo 105, o que nós estamos dizendo lá? Que Abraão percorreu toda a extensão da terra, ele conheceu toda a extensão. É o que Deus tem no seu coração para todos nós, conhecermos Cristo em sua plenitude. Agora, mais um questionamento, irmãos. Nós estamos conhecendo Cristo em toda a sua plenitude? Cristo tem revelado o que está no coração dele para nós, como membros ou como igreja, como corpo que se reúne aqui? A gente tem que fazer esses questionamentos à luz do Senhor, porque é urgemos. O que lá em Efésios é dito? Desperta, ó tu que dormes, né? Levanta e Cristo vai te iluminar. Nós não podemos andar embriagados. Vamos em mais um texto aqui. Agora Efésios, capítulo 1. A partir do verso 15. Podem ler, irmãos. Capítulo 1, verso 15. Por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor que demonstram para com todos os santos, não deixo de dar graças por vocês, mencionando-os em minhas orações. Peço que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o glorioso Pai, lhes dê espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dele. Oro também para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual ele os chamou, as riquezas da gloriosa herança dele nos céus. Tá bom. Vocês perceberam o verso 17 aí? Qual que era a oração de Deus, de Paulo pela igreja de Deus? Para que os olhos, para que vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, num conhecimento razoável dele, num conhecimento básico dele. Não tem outra medida para nós. Isso vai ser cobrado no pleno conhecimento dele, no pleno. O que é pleno? Pleno é isso aqui, ó. O copo está cheio d'água, vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até que ele vai o quê? Estar plenamente cheio. Nós somos esse copo. A vida de Cristo deveria estar nesse volume aqui para nós. Mas sabe o que acontece? Muitos estão contentes com esse tanto aqui, ó. Tá bom de Cristo aqui. Agora, se você tivesse que andar no deserto, você ia preferir andar com esse copo aqui ou com esse copo? Não precisa nem perguntar, né, irmãos? Hein, Moisés? Escolhe o copo, você vai passar 3 dias no deserto. E tem gente andando no deserto com isso aqui, ó, caindo, cambaleando, porque não está aguentando, está morrendo de sede, quando a fonte da água da vida plena está à disposição. Mas a gente não quer conhecer, a gente não quer se aproximar. O Senhor fala algo para os fariseus que se aplica para mim e para cada um de nós. Ele diz assim: mas vós não quereis vir a mim para terdes vida. O Senhor fala isso para as pessoas. Eu sou a vida, mas vocês não querem vir. Vocês estão aí morrendo de sede, mas não querem vir a mim para terdes vida. Então, irmãos, que o Senhor nos ajude. Eu vou avançar um pouco mais aqui. Obviamente não vou terminar o 105 de Salmo, mas penso que essa reflexão que nós fizemos é suficiente para nós considerarmos diante do Senhor. Talvez às vezes você se pergunte assim: irmão, mas a gente vem aqui na reunião, só tem palavra de exortação, de cuidado, de faz isso. Quando é que a gente vai experimentar uma palavra mais leve, né? Falarmos sobre a Nova Jerusalém, falarmos sobre o reino milenar. Eu te pergunto, para mim e para nós aqui, o que é mais urgente? Nós sabermos como será aquele dia,
ou nós estarmos preparados para ele? Adianta, Hugo? Sabe, vai acontecer isso, a besta é isso, o anticristo é aquele lá, vai acontecer os reinados assim, parará, barará, mas nós não estamos preparados para isso. É melhor, desculpa, eu vou mudar a expressão, é mais eficiente do ponto de vista prático e espiritual que eu esteja preparado e não saiba tanto dessas coisas, do que eu saiba muito dessas coisas e não esteja preparado, né? Então que o Senhor nos ajude. Vamos avançar um pouco mais em Salmos, mas a gente já vai encerrar. Verso 14: a ninguém permitiu que os oprimisse, antes por amor deles repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram os grilhões e a quem puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. Então você percebe que enquanto nós vamos caminhando aqui, dentro da graça provedora de Deus, na nossa jornada cristã, Deus está indo lá na frente dando a provisão, né? Então aqui o povo ia vir fome sobre a terra. O que ele fez? Ele já mandou José lá na frente. E a gente conhece a história, né? José foi considerado um abaixo de Faraó. Ele era o braço direito de Faraó, podemos dizer assim. Para quê? Para ter uma posição no mundo? Não. Para alimentar o seu povo, né? E dentro de todo o propósito do Senhor. Então hoje o que o Senhor está fazendo com a igreja? Da mesma maneira. A igreja está numa trajetória e o Senhor está vindo aqui na frente, provendo, colocando situações difíceis, levando os irmãos, como eu citei esse irmão, à morte, por exaustão talvez, mas tudo objetivando o quê? Preparar os seus filhos, para que os seus filhos conheçam plenamente o Senhor, para que possam entrar na herança prometida em Cristo Jesus. É o que Deus está fazendo. Deus tem 2 pontos alvos aqui, irmãos, atualmente. De onde nós saímos, a cruz, e onde nós vamos chegar, plenitude de Cristo, né? Vida eterna com o Senhor. O que está aqui pelo meio do caminho, a gente sabe, segundo a história de Israel: deserto, perseguições, né? Mas o que nós lemos aqui agora? Deus guardou o seu povo da destruição, da opressão. Deus livrou o seu povo dos inimigos. Ou vocês acham que Satanás não fica 24 horas por dia caçando uma maneira de destruir a igreja de Deus? Sempre foi assim. E a igreja de Deus está até hoje aqui por quê? Mérito dela? Não. Porque Deus guardou o seu povo dos seus inimigos. Por causa disso, né? Então nós devemos nos lembrar. Eu vou parar por aqui. Gostaria de falar bem mais, mas vou parar por aqui. E encorajo os irmãos a lerem, que o Salmo 105, ele vai chegar no verso 45, né? Falando do quê? Do povo entrando na promessa. Isso é uma esperança para nós. Nós vamos chegar. O que Deus fala lá em Judas? Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la até o dia da sua vinda. Obviamente nós temos responsabilidade com a graça, não estou isentando-nos. Se eu falhar, se eu cair, se eu pecar, se eu me desviar, eu tenho responsabilidade com isso. Vou colher o preço. Mas o Senhor, assim como fez com Davi, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os homens, Ele vai nos restaurar, né? Nos levar a um verdadeiro arrependimento, se assim nós quisermos. Amém?